Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. Nessa videoaula nós estudaremos um pouco sobre as equações logarítmicas e que nos auxiliam a resolver certos problemas. Então vejamos primeiramente a definição do que é uma equação logarítmica. A definição nos coloca o seguinte: são equações que envolvem logaritmos em que as variáveis podem aparecer no logaritmando ou na base dessa expressão. Assim, para resolver essas equações, a gente aplica a definição, as condições de existência, pois a gente pode encontrar soluções que não atendem à equação, e também vamos usar as propriedades de logaritmos que nós já vimos nas videoaulas anteriores. Bom, sempre é preciso que vocês determinem a condição de existência da equação. E para você determinar isso, vai ter que utilizar basicamente as condições de existência de um logaritmo. Observem que no logaritmo de b na base a, foi definido anteriormente que o b ele tem que ser um número positivo, o a também tem que ser positivo e diferente de 1. Essas aqui são as condições de existência de um logaritmo e que a gente tem que observar se essas condições aqui estão definidas para cada equação. Vamos ver como é que isso se aplica nos exemplos a seguir. Bom, então neste exemplo aqui nós temos a equação logarítmica, log de 3x menos 18 na base 5, que é igual a log de 6 na base 5. Observem que aqui o único termo desconhecido é a expressão 3x menos 18, e que a gente tem que então impor uma condição para que esse x possa ser substituído aqui, pois não é qualquer valor que meu logaritmando pode assumir, uma vez que o logaritmando ele tem que ser sempre positivo. Então aqui nós vamos determinar primeiramente a condição de existência, impondo que este logaritmando, que é o 3x menos 18, seja um número maior do que zero. Resolvendo essa inequação aqui, nós temos o seguinte: 3x é maior do que 18, x então é maior do que 18 dividido por 3, o que implica então que x é maior que 6. Logo então, isso nos dá uma direção de quais são os possíveis valores que é a solução dessa equação logarítmica. O x tem que ser um valor maior do que 6. Caso a gente obtenha aqui nessa equação um valor menor do que 6, nós não teremos uma solução para essa equação. Bom, observada então a condição de existência no primeiro momento, a gente vai resolver essa equação. E como é que a gente resolve essa equação? Primeira coisa que vocês devem observar é se dos dois lados da equação você tem uma igualdade de logaritmos que estão na mesma base. Então, neste caso aqui, eu tenho log de 3x menos 18 na base 5 e log de 6 na base 5. Eu tenho uma igualdade de logaritmos, eu tenho que as bases desses logaritmos são iguais. Então, para a gente encontrar a solução dessa equação, é necessário apenas que esse 3x menos 18, que é o logaritmando deste lado aqui do logaritmo, seja igual ao logaritmando do outro lado, que no caso é 6. Porque para que este logaritmo seja igual a esse, é preciso que essa expressão seja igual a essa aqui, já que as bases são iguais. Bom, então aqui agora a gente só vai resolver essa expressão. Então, olha só, nós temos 3x, que é igual a 6 mais 18. Então aqui nós teremos 3x, que é igual a 6 mais 18 dá 24. X é igual a 24 dividido por 3, e que dá, no caso, x igual a 8. Então, olha só, a solução que nós encontramos aqui foi x igual a 8. Temos que verificar se esse valor atende à condição de existência dessa equação. E vejam que atende, já que o 8 é um número que é maior que 6. Então, a solução dessa equação é apenas o número 8. Neste caso aqui agora, nós temos a equação logaritmo de 1 menos 5x na base 2, que é igual a menos 3. Novamente, a gente tem que observar qual é a condição de existência dessa nossa equação. Observem que a variável aparece aqui no nosso logaritmando, então essa expressão toda ela tem que ser maior do que zero. Ou seja, temos que determinar qual é o intervalo para valores de x que torna essa equação possível.
Então, olha só o que vai acontecer aqui. Vamos isolar o menos 5x, que é maior que menos 1. Não vamos deixar a nossa variável x negativa, então multiplica aqui por menos 1. Obtemos, então, 5x menor do que 1. Quando você multiplica uma inequação por menos 1, a desigualdade também tem que modificar de lado. Isolando o x, então nós teremos x menor do que 1/5, que é igual a 0,2. Então, aqui a nossa solução tem que ser um número menor do que 0,2. Agora vamos então resolver essa nossa equação. Vejam que aqui eu tenho um logaritmo que é igual a um valor. Não necessariamente aqui nós temos uma igualdade de logaritmos, mas vejam que aqui eu posso usar a definição de logaritmo para resolver essa equação, pois o que está falando aqui para nós nessa equação é o seguinte, que o logaritmo de 1 menos 5x na base 2 é igual a menos 3, ou seja, 2 elevado a menos 3 resulta no 1 menos 5x. Não é isso que a gente tem por definição? Esse valor é o expoente da minha base que faz com que esse valor seja igual ao logaritmando. Então, aqui agora nós temos essa equação do primeiro grau para resolver, que é muito mais simples. Então, olha só, 2 elevado a menos 3, nós invertemos primeiramente a base e elevamos a nossa base agora ao expoente positivo. Então, aqui tudo vai elevar a 3. Nós temos que isso é igual a 1 menos 5x. Aqui, 1 sobre 2 elevado a 3, nós teremos 1/8, que é igual a 1 menos 5x. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum de toda essa expressão e multiplicar toda a nossa equação por este valor. Nesse caso aqui, nós temos que é o 8. Então, multiplicando toda a nossa equação por 8, o que nós vamos encontrar? 1/8 vezes 8 vai dar 1, pois aqui nessa multiplicação vai dar 8 por 8, e aí dá 1. 1 vezes 8 dá 8, menos 5x vezes 8, 40x. Então, nós precisamos agora isolar nossa variável x, e nós teremos o seguinte, eu vou colocar ela para antes da igualdade, vai ficar então mais 40x, esse 1 vou trazer para antes, para depois da igualdade, então teremos 8 menos 1, e aí nós teremos então ao final 40x é igual a 7, x é igual a 7 dividido por 40. Agora, é preciso que você verifique, então, qual é a aproximação para esse valor, para essa divisão de 7 por 40. E este resultado aqui, no caso, vai dar exatamente 0,175. Bom, chegamos a essa solução aqui para a equação. Será que ela atende à nossa condição de existência? Ou seja, o x, que é 0,175, é menor do que 0,2? Sim, ele é menor que 0,2, então a solução da nossa equação é a fração 7 sobre 40, ou você poderia escrever também o valor na sua forma decimal. Neste próximo exemplo, nós temos o logaritmo de x ao quadrado menos 4x na base 5 é igual ao logaritmo de 21 na base 5. Olha só, aqui, novamente, nós temos que determinar primeiramente a condição de existência dessa nossa equação. E aí, no caso, a condição de existência vai ser imposta sobre esse logaritmando aqui, que tem a nossa variável x. Então, nós temos que x ao quadrado menos 4x deve ser maior do que zero. Isso é uma inequação de segundo grau, então a gente precisa resolver como uma inequação de segundo grau. Bom, primeiramente a gente determina quais são as raízes dessa equação. Vocês podem fazer esse processo aí, vocês vão encontrar o resultado x' igual a 0 e x' igual a 4. Em seguida, nós fazemos um esboço do gráfico dessa função. Como ela tem duas raízes, então ela vai tocar em dois pontos do nosso eixo aqui, que é o 0 e no 4. A nossa equação aqui, a nossa inequação, ela tem o A positivo, então isso indica que a concavidade é voltada para cima, fazendo esse processo aqui. Entre o 0 e 4, o sinal é negativo. Antes do 0 e após o 4,
é positivo. E aí, como ele está pedindo aqui para a gente observar quando essa expressão é maior do que zero, então a solução vai ser, neste caso nós teremos então esses dois trechos aqui, onde o zero é aberto, no 4 aqui também vai ser aberto, pois aqui é só onde ele é maior do que zero. Então isso implica para nós que a condição de existência é x menor do que zero ou x maior do que 4. Quaisquer valores que estiverem dentro desses intervalos fazem parte então da solução da nossa equação. Bom, aqui neste caso agora, depois que a gente já verificou a condição de existência, nós observamos que eu tenho uma igualdade de logaritmos, as bases são iguais, o que falta aqui então é igualar os logaritmandos desses dois logaritmos, ou seja, nós vamos montar a equação x² menos 4x, que é igual a 21. Pois é isso que falta, né, para a gente encontrar aqui a solução, é que essa expressão seja igual a essa aqui, já que as bases são iguais. Bom, isso aqui já tem uma cara de uma equação de segundo grau. Vou pegar esse 21 e trazer para antes da igualdade. Vai ficar então x² menos 4x menos 21, que é igual a zero. Vamos determinar aqui o delta e depois aplicar na fórmula de Bhaskara, né? Nós temos b² menos 4ac. Nós teremos menos 4 é o valor de b, que está elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é menos 21. Então, no final, nós teremos menos 4 ao quadrado, 16, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4, vezes 21, nós teremos 84, e esse resultado aqui é igual a 100. Então, agora nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, teremos x igual a menos o valor de b, que é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 100, sobre 2, que multiplica a, que é 1. Então, x é igual. Aqui vai dar mais 4, mais ou menos 10, que é a raiz quadrada de 100, sobre 2. Então, x' vai ser 4 mais 10 dá 14, 14 por 2 dá 7. A outra raiz, nós teremos 4 menos 10 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Agora, observem que o 7 e o menos 3 são números que atendem à condição de existência, já que o menos 3 é menor que 0 e o 7 é maior do que 4. Então, a solução desta equação é os dois valores, né? Ou seja, são os dois valores, menos 3 e 7. Caso um deles não atendessem à condição de existência, então ele deveria ser descartado da solução dessa equação. Aqui nessa equação nós temos agora o seguinte, o logaritmo de x menos 2 na base 2, mais o logaritmo de x na base 2, que é igual a 3. Então eu tenho que a variável aparece aqui nos dois logaritmos, né? Então aqui nós temos nesse logaritmando a expressão x menos 2 e aqui o x apenas. Eu tenho que verificar então a condição de existência para esses dois logaritmos e, no caso, juntar, né, as condições de existência dos dois em uma única condição. Então, neste caso, no primeiro logaritmo nós temos que o logaritmando, né, que é x menos 2, deve ser maior que 0. Resolvendo aqui, nós temos que x é maior que 2. No outro logaritmo, nós temos o logaritmo de x na base 2, então esse logaritmando tem que ser maior que 0. Então, agora com essas duas inequações, né, a gente vai ter que montar dois intervalos para representar essas duas soluções e um terceiro onde nós faremos então a interseção dos dois intervalos, pois a condição de existência tem que atender os dois ao mesmo tempo. Nós temos então aqui o 2, que vai ser aberto, já que aqui é x maior que 2, então o 2 não está incluído. E aqui eu vou ter o 0, que também a bolinha dele vai ficar aberta, já que o 0 não está incluído. Se é x maior que 2, então toda essa parte aqui da reta que faz parte deste intervalo. Se aqui é x maior que 0, então é toda essa parte aqui que faz parte desse intervalo. Então agora, a interseção destes dois intervalos, vocês podem observar que vai ser do intervalo que inicia no 2 e que vai para o mais infinito. Ou seja, a condição de existência aqui é que x seja maior do que 2. Então voltamos agora para a nossa equação, onde nós temos aqui log de x menos 2 na base 2,
mais log de x na base 2, que é igual a 3. Primeiramente, observem que as bases desses logaritmos são iguais e que eu tenho uma soma aqui com esses dois logaritmos. Então, eu posso aplicar a propriedade de logaritmo produto, reescrevendo essa soma num logaritmo só, onde os seus logaritmandos serão multiplicados. E aí a base 2 continua aqui também. E isso é igual a 3. Agora, nesse caso aqui, como eu não tenho um logaritmo do outro lado da nossa equação, a gente aplica então a definição de logaritmo, de modo a observar o seguinte. Logaritmo de x menos 2 vezes x na base 2 é igual a 3. Isso implica que o 2 elevado ao cubo é igual a x menos 2 vezes x. Agora aqui vocês podem observar, né, que 2 ao cubo igual a x menos 2 vezes x é a mesma coisa que x menos 2 vezes x, que é igual a 2 ao cubo. Fiz esse processo apenas para reduzir as etapas que nós faremos posteriormente. Então aqui nesse processo eu faço a multiplicação de x menos 2 por x, onde nós temos então x ao quadrado menos 2x, isso é igual a 2 ao cubo, ou seja, 8. Vou pegar este 8 e trazer para antes da igualdade, porque aqui nós temos uma equação de segundo grau. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 8, que é igual a 0. Nesta equação, a gente então vai resolver por delta e Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Nós temos que o b é menos 2, fica ao quadrado, menos 4 vezes 1, e vezes c, que é menos 8. Então, nós teremos, aqui vai dar 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 8, 32, final, nós teremos 36. A fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é igual a menos o b, que é menos 2, mais ou menos raiz de 36, sobre 2 que multiplicar, que é 1. Então, x é igual, aqui multiplicamos os sinais, fica 4 mais ou menos 6 sobre 2. Então, aqui nós temos x', que é 4 mais 6, isso dá 10, por 2, que dá 5. A outra solução, x duas linhas, 4 menos 6 dá menos 2, dividido por 2, que dá menos 1. Nós obtivemos aqui duas respostas para x. Mas observem que nem todas as duas é a solução para a nossa equação, porque não atende à condição de existência, que é x maior do que 2. Então, olha só, a única solução que nós temos aqui é o x igual a 5, pois o valor menos 1 é menor do que 2. Esse valor aqui a gente descarta. Então, a solução da nossa equação é apenas o número 5 aqui no caso. Por isso que é importante a gente definir a condição de existência antes de resolver a equação, pois a gente tem condições de observar se as respostas finais são todas soluções da nossa equação ou não. E também, né, se no caso nenhum valor fosse atender aqui essa condição de existência, nós teríamos uma equação logarítmica que não teria solução. Nessa situação aqui, nós temos logaritmo de x mais 7 na base 2, menos logaritmo de x menos 1 na base 2, que é igual a 2. Novamente, nós precisamos determinar a condição de existência, pois aqui eu tenho uma expressão onde tem a variável x, e ela pode se tornar negativa, aqui também, do mesmo jeito. Então, vamos observar qual é a condição de existência para esta equação logarítmica a partir dessas duas expressões. Então, o x mais 7, que é o nosso logaritmando, ele tem que ser maior que zero. Isso implica, então, que x tem que ser maior que menos 7. A outra expressão, nós temos x menos 11, que é o nosso logaritmando, também tem que ser maior que zero. Isso implica que x é maior do que 11. Então, agora a gente vai fazer também o mesmo processo, né, que é fazer a interseção destes dois intervalos e observar qual é a condição de existência que atende os dois logaritmos ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, eu tenho menos 7, que vai ficar aberto, né? E o 11, aqui mais na frente, que também vai ficar aberto. Aqui nós temos, então, x maior que menos 7, então nós temos toda essa parte aqui da nossa reta, que representa este intervalo, x maior que menos 7. Aqui nessa outra eu tenho essa parte da reta,
que representa então o intervalo x maior do que 11. A interseção dos dois vai ser justamente o intervalo que começa no 11 e que vai para o mais infinito. Portanto, a condição de existência é que x seja maior do que 11. Agora nós vamos resolver então a nossa equação aqui. Observem que eu tenho dois logaritmos com a mesma base, que é a 2, mas que tem um sinal de menos entre eles. Então, posso aplicar nesse caso a propriedade logaritmo quociente, que significa então que eu vou escrever o x mais 7 dividido pelo x menos 11. E aí a gente conserva a base e iguala a 2, que é o que a gente tem aqui. Veja novamente que aqui eu tenho um logaritmo igual a um valor. Então a gente vai aplicar a definição de logaritmo, já que 2 elevado a esse valor aqui é que vai resultar no x mais 7 sobre x menos 11. Então a gente pode escrever assim, ó, x mais 7 sobre x menos 11 é igual a 2 ao quadrado. Bom, nós temos então aqui ó, que x mais 7 sobre x menos 11 é igual a 4. Para resolver essa equação aqui, vejam que aqui eu tenho uma fração igual a um valor. Então, posso, no caso aqui, subtender que aqui tem 1 e multiplicar isso aqui cruzado, onde nós vamos obter, então, o seguinte. X mais 7 vezes 1 continua x mais 7, que é igual a x menos 11 vezes 4. Então, todo mundo aqui vai ser multiplicado por 4. Vai ficar, então, 4x menos 44. Vou isolar a variável x, trazendo então esse 4x para antes da igualdade, e esse 7 eu passo para o outro lado. Então vai ficar ó, x menos 4x, que é igual a menos 44 com menos 7. Aqui nessa subtração nós teremos menos 3x, e aqui nós vamos fazer uma soma, né, que os sinais são iguais, e nós teremos nesse caso aqui menos 51. Então vamos multiplicar aqui por menos 1, para deixar a nossa variável x aqui positiva. Vai ficar então 3x igual a 51. X igual então a 51 dividido por 3, o que implica então que x é igual a 17. Bom, então vejam aqui que neste caso a solução atende à nossa condição de existência, já que o x tinha que ser maior do que 11, e como achamos x igual a 17, a solução dessa equação é o número 17. Bom, pessoal, então era isso que nós tínhamos aqui para discutir nessa videoaula. Fica então esses exercícios para vocês praticarem aquilo que foi dito aqui. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.